Um turista queria conhecer 3 estádios da Copa do Mundo no Brasil. 3 estádios, né? Vou deixar aqui grifado. Não importando a ordem de escolha, tá? Vamos prestar atenção aí no que ele está dizendo. Estava em dúvida em relação às seguintes situações. Então tem a situação 1, em que obrigatoriamente ele quer conhecer ali o estádio do Maracanã, e a situação 2, que diz o seguinte, ó, se conhecesse o estádio do Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Caso contrário, não conheceria nenhum dos dois, certo? Ou seja, ou ele conhece os dois, ou ele não conhece nenhum dos dois, tá? E aí ele diz aí, ó, sabendo que a Copa de 2014 se realizaria em 12 estádios, né, outra informação aí importante, a razão entre o número de modos distintos de escolher a situação 1 e o número de maneiras distintas de escolha para a situação 2, nessa ordem é... Então vamos lá. O que ele quis dizer aí nessa questão? Ele quer que a gente descubra quais são as possibilidades, né, diferentes aí de seguir a situação 1, que é conhecer o estádio do Maracanã, né? Um dos 3 tem que ser o Maracanã. E a situação 2, que é conhecer ou o Mineirão e a Arena Pantanal, ou nenhum dos dois, certo? E depois fazer a razão entre essas possibilidades aí de visitas dos estádios, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou ter que separar em 2 casos, né? Um em que ele vai seguir a situação 1 e a outra que ele vai seguir a situação 2, né? São 2 coisas diferentes, tá? Uma não interfere na outra, são 2 coisas diferentes. Então na situação 1, o que ele vai fazer? Ó, são 12 estádios, ele vai visitar 3 deles, e na situação 1, ele vai conhecer o estádio do Maracanã. Outra coisa importante, né, é que não importa a ordem dos estádios que ele vai visitar. Então, se ele vai visitar 3 estádios em 12, sendo que a ordem não importa, então fica claro aqui que ele está usando a ideia ali de combinação, né? Você vai formar conjuntos em que a ordem não importa. Então, se ele escolher ali Maracanã, Mineirão e Arena Pantanal, ou Arena Pantanal, Maracanã e Mineirão, a ordem não importa. Então, na verdade, você está fazendo conjuntos de 3 estádios, tá? Então, de 12, você vai pegar 3 e vai fazer um conjunto aí de 3 estádios, não importando a ordem, beleza? Então, aqui ele vai visitar 3, sendo que, nessa primeira situação, obrigatoriamente, ele tem que conhecer o estádio do Maracanã. Então, aqui eu já vou botar fixado aqui o Maracanã. Vou botar MA, porque ali tem Mineirão, né? Então, fixei Maracanã como sendo um dos estádios que ele vai visitar. E os outros 2? Tanto faz, certo? Então, se ele não disse nada, tanto faz. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma combinação de 11 estádios, porque eu tenho 12 ao total. Só que um já veio para cá, que é o Maracanã, então sobraram 11, certo? Então, dos 11, eu vou escolher 2. Então, vou formar grupos aí de 11, 2 a 2. De 11 estádios, eu vou pegando de 2 em 2. E aqui, eu já vou fazer a conta, porque depois eu vou fazer a razão, então isso aqui já vai me adiantar um pouquinho. Para quem não lembra da fórmula de combinação, é NP com N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Ou seja, no nosso exemplo aqui, como é que vai ficar? 11 fatorial sobre 2 fatorial e N menos P, ou seja, 11 menos 2, que é 9 fatorial, tá? O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Desmembrar esse 11 até chegar ao 9. E aí vai facilitar a minha vida aí na hora de cancelar. Porque esse 9 fatorial eu cancelo com 9 fatorial. Esse 2 fatorial, que é o próprio 2, né? Que aqui é 2 vezes 1. Então, eu posso pegar o 2 e cortar com 10,
que vai dar 5. Então, para a minha primeira situação, eu tenho aí 55 possibilidades diferentes. De visitar aí 3 estádios dentre os 12. Beleza? Então essa aqui eu vou guardar, porque depois eu vou fazer a razão, né? Lembra? Depois eu vou fazer a razão. Então vamos para a segunda situação aí. Segunda situação, né? Para quem não lembra, ele vai conhecer o estádio do Mineirão. Se ele conhecer o estádio do Mineirão, também tem que conhecer a Arena Pantanal. Ou, caso contrário, não vai conhecer nenhum dos dois. Então aqui eu vou fazer mais uma separação. Vou fazer a separação de que ele vai conhecer o estádio do Mineirão e também da Arena Pantanal, ou seja, vai conhecer os dois. E o outro caso seria o não conhecer nenhum dos dois. Então, vou separar nos casos de conhecer os dois e de não conhecer os dois. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui, em que ele vai conhecer os dois. Então, ele vai conhecer aqui o Mineirão. Ele também vai escolher 3, né? Então, vou botar aqui MI de Mineirão e a Arena Pantanal. Vou botar AP de Arena Pantanal. Então, vai conhecer o Mineirão e vai conhecer a Arena Pantanal. Com essa situação de conhecer esses 2 estádios, o que vai sobrar? Vai sobrar somente um, certo? Então, eram 12 estádios, já visitou Mineirão e Arena Pantanal, sobram 10 estádios para essa posição. Então, aqui, nesse caso, é simples ver que são só 10 possibilidades. E a outra opção aí seria que ele não vai conhecer nem o Mineirão e nem o Pantanal. Então, eu também continuo aqui com 3 opções, né? 3 estádios para visitar, sendo que ele não vai visitar nem o Mineirão, nem a Arena Pantanal. Então, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho agora 10 opções. Porque das 12, eu estou retirando o Mineirão e a Arena Pantanal. Então, aqui, na verdade, vou formar grupos de 3 estádios, sendo que eu tenho 10. Ou seja, combinação de 10, 3 a 3. Beleza? E aí, né, vou usar aquela mesma fórmula lá de cima. 10 fatorial sobre 3 fatorial e 10 menos 3, que é 7 fatorial. Tá? E agora, vamos desmembrar esse 10 até chegar ao 7, né? Porque aí vai facilitar a minha vida um bocado. E aqui em cima vai ficar 3, que eu também vou desmembrar o 3, é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 não vai me ajudar nem me atrapalhar em nada. Corta esse 7 com esse 7. O que eu posso fazer? Ó, corta esse 3 com esse 9, vai dar 3. Corta esse 2 com esse 8, vai dar 4. Então, sobrou quanto aí? 4 vezes 3, que vai dar 12. 12 vezes 10, 120. Isso com a segunda opção da segunda situação. Então, nessa minha segunda situação, eu tenho que juntar essas 10 com essas 120. Então, minha segunda... Então, a minha segunda opção são 10 mais 120, completando aí 130 possibilidades. Beleza? Então, eu tenho aí 130 possibilidades nessa minha segunda opção. Na minha primeira, eram 55. Então, agora eu vou fazer a razão entre elas. Vou até fazer aqui no meio. Razão entre elas, nessa ordem, né, que ele falou, né? Aqui, ó, no final. Situação 1 e a situação 2 nessa ordem. Então, situação 1 em cima e a situação 2 embaixo. Então, eu vou ficar com 55 sobre 130. Para quem quiser atacar essa divisão, fica difícil, mas também ele quer como fração, né? Então, basta só eu simplificar. O que eu posso simplificar? Eu posso simplificar por 5, né? Porque os dois são múltiplos de 5. Então, aqui, ó, vai dar 55 por 5 vai dar 11. 130 por 5 vai dar 26. Será que tem essa opção lá? 11 sobre 26.
Tem a letra A de animal.